Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Derrico e esse é o VScast, o podcast oficial do Grupo Visual Systems. Hoje aqui diretamente do Visual IT Conference, estamos aqui na nossa 12ª edição, que é o nosso evento anual, onde nós reunimos nossos parceiros de negócio, clientes, né, colaboradores, fornecedores, para que nós possamos apresentar aí inovações, tendências tecnológicas, novas tecnologias, né, que nós levaremos ao mercado ou que nós estamos levando ao mercado. E para você que ainda não nos conhece, dá uma olhada no nosso site www.visualsys.com.br e saiba mais do que nós fazemos. Nós estamos no site novo, dá uma olhada lá, depois deixa aí uma informação se gostou ou não. Bom, aqui comigo hoje está o Marcelo Betez e ele vai se apresentar melhor. Marcelo Betez, nós nos conhecemos já há alguns anos, né, Marcelo? Bons anos. Bons anos. E hoje ele atua na Denver Tecnologia, que é uma empresa de tecnologia que desenvolve soluções, né, de RP para a indústria e tudo mais, e também tem ali, acumula o cargo de gestão de TI das empresas do Grupo Bertin. E ele vai falar um pouco melhor a respeito do Grupo Bertin, que é um grupo bem diversificado, e quais são as unidades de negócio do grupo. E o grupo sempre foi bem tradicional com relação à infraestrutura, sempre buscou uma infraestrutura de TI muito robusta e muito eficiente. E nós vamos falar um pouco como que essa resiliência, essa infraestrutura, de certa forma, garante as operações do grupo. Bom, Marcelo, seja muito bem-vindo ao VScast. Explica para os nossos espectadores aqui o termo COO, né, lá na Denver Tecnologia, e fala um pouquinho de você, e fala um pouquinho aí das operações da Denver e do Grupo Bertin, por favor. Seja muito bem-vindo ao VScast. Vamos lá. Primeiramente, agradeço aí a oportunidade de estar participando aí com vocês, apresentar e falar sobre minha trajetória, né, e também o que eu estou atuando hoje aí, né. Bom, vamos lá. Então, complementando, né, já estou na área aí já há 25 aninhos aí, completando, né, 25 anos de tecnologia. Com a Visual, acho que já uns 18 anos 18 aí. 18 para 20 anos. 18 para 20 anos aí já. Trabalhando juntos. Exato. E graças a Deus aí uma parceria que vem dando muito certo aí. A gente vem conquistando bastante coisa na área de tecnologia em conjunto. Sou muito grato por isso também, né? Trabalhar em conjunto é muito bacana, né? Quando a gente consegue se encaixar, acho que é uma oportunidade para ambos os lados, né? Tanto a gente está recebendo quanto você está oferecendo, né? Enfim, e a gente vem conquistando bastante coisa juntos aí, ao longo desses praticamente quase 20 anos aí, né? E falando mais sobre o Marcelo em si, né, dentro da área de tecnologia, né? Então, na Denver hoje eu cuido dessa operação da Denver, né? Que o carro-chefe hoje é o RP, né? A Denver comercializa o RP. Hoje todo na plataforma Oracle, né? Enfim, e também com esse braço aí de responsável de tecnologia do Grupo Bertin, né? Com várias empresas ao longo desse período aí, né? Hoje os carros fortes deles aí são a empresa de EPIs, né? Que é a principal, com a Bracol. Temos também a parte de infraestrutura, né? Parte de construtora, que é uma empresa com construção civil, construção pesada. E a SPMar, por exemplo, aí na área de rodovia, né? Vamos falar assim, são as três principais empresas, né? Existem várias outras com uma desenvoltura um pouco menor, né? Mais tímida no mercado. Mas essas são as 3 principais empresas aí que a gente é responsável dessa área de tecnologia, né? Cuidando de tecnologia em geral, né? Telecom, infraestrutura, né? Com data centers, né? Seja eles próprios, né? On-premise, como em nuvem, né? Também tem uma coisa em nuvem, que principalmente parte de aplicação em nuvem. E a gente vem tentando organizar tudo isso aí, né? Para sustentar o ambiente de tecnologia desse grupo, né? Ô Marcelo, assim, o Grupo Bertin, como você falou, tem atuação diversificada, mas uma das empresas do grupo, eu sei que todas precisam de TI o tempo todo, e nenhuma empresa hoje vive sem a parte de tecnologia da informação, mas a parte de concessionárias tem uma necessidade muito latente de, basicamente, uma operação em tempo real. Tempo real é muito forte falar, né? Mas uma operação muito resiliente, uma operação que tem que responder muito rápido, né? E como é que vocês garantem hoje essa resiliência para essa operação que dá SPMar especificamente? Realmente, a SPMar hoje é a empresa mais crítica aí do negócio em termos de tecnologia, né? Ela precisa de situações aí a milésimos de segundos, né? Vou dar um exemplo para você, né? Hoje o que acontece, né? Um veículo, uma carreta hoje de transporte, quando ela passa no meio de pagamento automático ali, né? Então, para saber se ela vai ter 10, 8, 6 eixos que seja aí,
Hoje, para você ter uma ideia, tem uma integração que a gente fala com o Cefaz, né? E o software lá local, ele fala com o Cefaz e vê. Pô, esse veículo com essa placa, ela tem um transporte em aberto, uma escala de transporte em aberto? Tem. Cara, então, qual a quantidade de eixos dela? Né? É 10. Então já vai fazer a cobrança automaticamente por 10 eixos. Não tem mais aquele jeitinho, né? Que o cara ergue o eixo para passar no pedágio e não cobra mais. Não tem mais. Existe essa integração. E isso é em tempo de movimento, né? Então, entre o veículo que está passando na praça de pedágio, faz a identificação da placa, faz a consulta no Cefaz e já faz a cobrança na hora que ele está abrindo a cancela. Então, você imagina, né, qual é o tempo de resposta que tem que ser para tudo isso, né? Então, assim, uma vez que não tem tecnologia ou não tem, por exemplo, um link de internet para fazer essa consulta, a gente literalmente perde esse tipo de informação, né? Então, assim, realmente ela tem que ser muito resiliente, né, para sustentar esse ambiente, né? E toda troca de informação, né, seja meio de pagamento, né, envios de fotos e tudo mais, né, com o próprio Artesp, né? Enfim, tem inúmeras informações que são trocadas e que isso precisa ser muito rápido, né? Ou você troca essa informação de uma forma rápida ou você deixa de ter o recurso, né? Então, realmente, a gente precisa garantir um negócio muito, muito rápido ali, né? E o que significa para você, né, esse contexto resiliência de TI aí, dessa diversidade de negócio? O que eu vejo assim, a resiliência, né, a gente tem inúmeros desafios, né? Muitos. A gente às vezes nem sabe a quantidade de desafios que a gente tem para sustentar tudo isso, né? Quando a gente fala desde a estrutura, né, do hardware, qual que é o melhor hardware, qual que é a compatibilidade desse hardware, depois você vai camada de software que tem que falar com isso, que tem que falar com determinada situação, que tem que falar com o governo, que a gente fala hoje, né, no Cefaz, enfim. Para que tudo isso realmente consiga, né, a gente tem, vamos falar assim, uma jornada muito grande, né? Desde criar, como depois sustentar. Né? Criar muitas vezes é fácil, mas e garantir depois a continuidade disso, né? Exato, né? Como fazer as migrações, como fazer as evoluções, como manter essa compatibilidade, né? Então, assim, é isso que eu vejo, né? A gente tem que estar muito firme ali no negócio, na linha de frente ali, realmente antenado a todo momento e com esses desafios para manter realmente essa resiliência, né? De tudo realmente estar funcionando como um reloginho, né? E o duro disso tudo, né, que infraestrutura de TI ele fica basicamente na parte de baixo da operação e ele não aparece para o negócio, ele não aparece para o cidadão ou para as pessoas que não entendem ou não trabalham com isso. Então o pessoal não entende essa dificuldade, que é múltiplos vendor, múltiplos protocolos, múltiplos produtos, enfim, é um conjunto de soluções integradas muito diversas, né? Exato. Não, ele até aparece. Quando para. Quando para. Quando para, aí pode ter certeza que você vai ficar muito em evidência. Né? Mas quando a gente está realmente ali, né, quando a gente fala abaixo da linha do radar ali, que tudo está funcionando, ninguém nem percebe, né, o tamanho, né, de tudo isso, né? Qual que é o grau de dificuldade para sustentar tudo isso, né? Fazer uma migração de uma forma transparente, fazer tudo isso sem ter a percepção do usuário, realmente algo desafiador e que não é muito perceptível. Mas quando para, realmente, aí você vai ver que fica muito evidente. Sabe o que eu fico imaginando, cara? Que quando você assume uma área de gestão como esta, né? Que tem um ambiente tão diverso, tão grande, tão diverso, assim, o nível de aprendizado que você tem que ter em pouco tempo deve ser enorme, né? Exatamente. É um desafio muito grande, né? Aprendizado e tomar decisões, muitas vezes, né? Sem conhecer, às vezes, a fundo, né? Porque hoje é muito difícil, né? A evolução tecnológica é extremamente complexa, né? E às vezes você toma decisões sem saber, né? Então, assim, às vezes a gente tem um pouco o feeling, né, desses anos de experiência que você já tem mais ou menos uma noção, mas não é fácil, não é fácil. Mas o que eu acho legal é que essa forma de nós trabalharmos, né, lá no Grupo Visual, lá no Visual Systems, nós temos aí time de arquitetura, nós temos time para poder fazer design dessas soluções, você apresenta o problema para a gente vai com um conjunto, né, primeiro a solução, depois a gente vai com um conjunto de produtos e serviços para poder compor isso, né? Eu acho que isso é um aprendizado mútuo. A gente vai aprendendo muito sobre o negócio de vocês e vocês vão aprendendo mais sobre tecnologia com a gente nessa jornada, né? Exato, exatamente. E é por isso que é importante uma empresa, né, sólida, consistente, né, para realmente tocar junto isso aí, porque não é fácil, né? Os desafios são grandes. E aí tendo uma empresa que realmente está junto, faz total diferença, né? E isso eu vejo ao longo dos anos aí que a gente vem trabalhando que fez muita diferença para nós, inclusive, né? Então, Marcelo, eu me lembro, né, que quando nós começamos a trabalhar com vocês, né, eu acho que vocês... O primeiro projeto que a gente fez, nós levamos um desafio. Naquela época era um desafio, hoje é common sense, né? A gente falando de virtualização. A gente até discutiu nossa viagem lá para Las Vegas, o Dell World, a gente estava falando um pouco a respeito disso, né?
Hoje, naquela época, fazer a virtualização, eu nem me lembro a quantidade de servidores que vocês tinham, que a gente trouxe para 5 servidores. Exato. Acho que 5 ou 6 servidores. servidores. Tinha algo em torno de servidores físicos, algo em torno de 40 servidores, né? Tinha que trazer para 5, né? Trouxe. E na época, poxa, era um desafio, né? Então, eu acho que a gente chegou com a certeza de que isso ia te atender e você falou, será que vai atender? Mas você confiou na gente, isso foi muito legal. Agora, né, você roda, né, esse seu RP arquitetura Oracle, roda com storage Dell, servidores Dell, dentro, né, todos arquitetados desenvolvidos pela Visual Systems e o delivery feito pela Visual dentro dos data centers de vocês, né? E quais os diferenciais que você vê nessa solução hoje para o grupo, padronizando toda essa tecnologia e tendo um RP desenvolvido por vocês? Olha, a gente consegue trazer uma dinâmica muito diferente do mercado, né? Porque às vezes a gente, ali no grupo, a gente consegue fazer algumas coisas, né? Como não só o grupo, mas como as empresas hoje que a gente está atendendo, a Denver hoje vem justamente com essa pegada, né? De trazer um negócio ágil, né? Que todo mundo precisa hoje, né? Agilidade, né? E a gente vem com essa pegada, né? Algo sólido, mas ao mesmo tempo ágil, né? E o grupo vem usufruindo disso, né? De a gente pegar alguns projetos, né? E trazer uma certa agilidade para ter controles, né? O que a gente vê um pouco no mercado é um pouco engessado às vezes, né? Poxa, eu preciso de um determinado projeto, um determinado recurso. Tá, aí tem toda aquela complexidade que a gente já falou, né? De infraestrutura. Aí quando você vai para de sistema também tem um certo grau de dificuldade, né? De transformar tudo isso realmente em sistematizar tudo isso, né? Para controle. Além do grau de dificuldade, a agilidade, né? Muitas vezes quando o projeto ele é finalizado, já não é bem isso, né? Já mudou, já está um pouquinho diferente e tudo mais, né? A dinâmica dos negócios hoje é muito rápido, muito né? rápido, muito rápido. Então, assim, essa proximidade que a gente tem de todos os nossos clientes, né? O próprio grupo acaba se tornando um cliente da Denver Tecnologia, né? E então a gente trazer isso mais próximo ali com essa agilidade, né? Então a gente acaba tendo uma evolução muito grande, né? Como eu falo, a gente vê muito aí, a gente andando no mercado também. Hoje a gente vê muita empresa que tem um RP, só que a hora que você vai, os principais controles, ou o detalhe realmente do detalhe ali, como é que você controla em Excel, né? Poxa, você tem um RP, mas para controlar em Excel, né? Por quê? Porque a gente estava tratando e isso está sendo visto, está em processo, demora um pouco e tudo mais, enfim. Então a gente ter isso de perto, né? A gente ter o controle sobre o processo, né, de tecnologia como um todo, né, desde a infra até propriamente o sistema, traz essa agilidade, né? Então a gente garante hoje de uma certa forma uma entrega muito bacana. Legal você falando isso, né? O André Coutinho da Rodonaves esteve aqui com a gente também no Westcast. Ele estava falando sobre quando ele foi criar ele colocou no mercado uma RFP pro DR dele, pro site DR dele. E quando nós chegamos, a gente até chegou um pouquinho atrasado, ele falou, o que o diferencial da Visual naquele momento foi entender o problema, criar uma solução para o problema a partir dos seus players, né, dos seus parceiros de negócio. Então a gente pegou Colocation com a Equinix, colocou Apex, Dell para TI como serviço. Os serviços nós utilizamos a própria estrutura do Vim CDP que ele já tinha para poder fazer a replicação e assim por diante, né? Escrevemos o DR Plan para ele. Então ele falou, cara, quando vocês não chegam com esse viés de uma única solução, tudo novo, isso, aquilo. A gente estuda o case do cliente, né? Eu gosto muito dessa parte, eu acho que o Helder, né, que todos sabem aqui, que é o meu sócio lá na Visual, ele tem um viés muito mais técnico. Eu gosto muito dessa ideia dele, de que ele chega, ele é muito irrequieto com isso, não é uma coisa fechada, ele gosta de estudar cenários, né? Exato, esse perfil do Helder realmente faz muita diferença, né? A gente entender de fato, né? O que é o que você precisa, né? Vamos entender, depois do que você precisa, nós vamos transformar o que você tem, o que realmente a gente precisa agregar, né? Isso acho que é o grande diferencial da Visual, né? Foi justamente isso lá naquele primeiro projeto, né? Quando a gente foi transformar aquilo lá de físico para virtual, exatamente, né? Veio alguns players, né? A Visual era um dos, né? E justamente, né? E aí o Helder veio, não, o que você precisa é isso. E eu falei, Helder, você tem certeza, né? Pode ficar tranquilo, né? Realmente, outros players falaram, nossa, né? Chegou ao ponto de alguns players falar, não, você vai parar a empresa. E aí, né? Pra gente tomar uma decisão. Exato, ali. Decisão extremamente difícil. E realmente tudo funcionou, né? E pelo contrário, depois a gente viu até que foi um pouquinho a mais do que a gente precisava, né? Então, assim, isso foi um grande diferencial, que é o que o Helder tem, esse perfil, né? De
traduzir isso realmente do que a gente precisa. Né? E isso está impregnado hoje no nosso time de arquitetura, em especial ali com o Marcos Bucchini, o time dele, que também faz arquiteturas, né, de projetos, né, a parte de pré-vendas. E eu acho muito interessante esse negócio, porque eu e o Helder, sem saber, né, de forma empírica, porque a gente nunca foi formado para ser gestor, nós somos técnicos formados aqui na Unesp, em São José do Rio Preto, em ciência da computação. De forma empírica, a gente sempre aplicou o conceito do customer centric. Não era o que a gente queria, mas era o que o cliente precisava de solução e precisa de solução. Eu acho isso bastante interessante da nossa parte ao longo da nossa jornada. E isso está impregnado hoje dentro da empresa, né? Está ali incorporado no nosso time, né? No nosso dia a dia. Exato. E até um fato curioso também, eu espelho muito isso no Helder até para levar para Denver, né? A gente chega justamente a entender o que o cliente precisa, né? Chegou o ponto, não foi nenhuma nem duas vezes, né, de vir alguma demanda e eu falo, cara, o que você precisa não sou eu, né? E até realmente negar o negócio, porque, cara, tem que ser bem transparente, né? Esse acho que é o que eu levo, né? A transparência, né? De colocar situações, porque a complexidade ali existe, né? E nada é verdade, né? Muita tecnologia tem muita coisa acontecendo e tudo mais, né? E você trazer essa transparência, que consequentemente dá uma confiabilidade, acho que é o mais importante. O negócio vem como consequência, né? Mas essa transparência, e isso eu espelho muito e a gente tenta levar isso também, né? Legal, Marcelo, porque eu falo muito isso para o meu time lá na Visual, que não importa o que o cliente compra, mas importa qual é a experiência que o cliente está tendo na resolução do problema dele com a solução que ele comprou de você. Né? Isso é muito importante. Falando no tema assim, de termos de recuperação, sustentação desse ambiente diverso que nós estamos falando do próprio Grupo Bertin ou dos seus outros clientes que você tem na Denver, né? O tema ali é continuidade e recuperação de desastres, né? Como é que vocês estruturaram isso dentro do Grupo Bertin, por exemplo, para esse ambiente crítico? Aí você tem uma recuperação de desastre ou ali uma parada mínima, vamos dizer assim, quando ocorrer alguma intercorrência, seja ela de qual natureza for. Exato. É um plano que nós, né, já foi ao longo de acho que quase 2 anos aí que a gente montou, né, e hoje a gente vem sustentando uma documentação muito forte, né, pensando assim, olha, acabou tudo, vamos começar do zero. O que a gente precisa, né? Então essa documentação ela está muito bem descrita hoje, de tal forma que assim, hoje eu tenho uma equipe para sustentar isso, lógico, né? Mas num desastre realmente eu não vou ter uma equipe suficiente, né? Então o que eu sempre tratei com a equipe? O que eu preciso ter mapeado para mim chegar num momento de crise de repente, né? E com certeza a Visual vai ser o primeiro que eu vou ligar e falar, Visual, me ajude. Aí você fala, legal, vou colocar os profissionais, né? E que tipo de profissional você precisa e tudo mais, mas o que eu tenho que fazer de fato, né? Fala, cara, é seguir esse documento. Você tem uma certa forma, tem uma matriz de responsabilidade, de criticidade. Isso. Com tudo muito bem mapeado. Como é que começa a recuperar? Qual é o primeiro, o segundo, e assim, por criticidade e responsabilidade dentro do grupo. Exato. Pô, legal. Muito bem mapeado, inclusive até softwares. Quais são os softwares que têm que ser instalados, né? Perfeito. As versões, inclusive em HDs externos, né? Que isso está lá dentro de uma estrutura guardada, né? Porque justamente, cara, eu vou começar do zero, literalmente. Tá aqui esse é o documento, impresso, inclusive, né? Que eu tenho isso impresso. E qual que é as versões, os softwares? Tá aqui, ó. Esse HD onde você tem tudo para você realmente começar do zero. Isso é uma visão bastante interessante. Não tem muita gente pensando em ter essas coisas no mundo offline, né? Eu tenho. Você está falando, pô, se você perdeu o seu online, não? Exato, justamente. Que eu pensei, perdi tudo. Realmente, vou começar do zero, né? Então, essa é o que eu pedi, né? Na época e foi criado pela equipe aí. Do zero, literalmente. Então, esse é o documento que está impresso e esse é o HD externo onde eu tenho guardado o que eu preciso, entendeu? Vamos começar, entendeu? E aí, é lógico, trazer mão de obra para a gente agilizar isso, né? Acelerar o mais rápido possível e voltar ao ambiente o mais rápido possível. Então, a matriz de responsabilidade e criticidade está dentro do Business Impact Analysis que a gente faz, dentro do próprio DR Plan, a gente faz alguma coisa assim com a nossa unidade de consultoria. Isso é uma prática ainda não muito usual dentro das empresas, mas as empresas onde a tecnologia já está com um pouco mais de maturidade, o pessoal começa a pensar um pouco mais em governança, igual você está pensando, né? Sim. Isso já tem sido uma demanda bastante latente do mercado, mas aí o pessoal tem que vencer aquela primeira fase e deixar a TI mais resiliente para poder começar a entrar na fase de governança. Cara, e como é que funciona na prática essa parceria com a Visual lá de longa data, com o nosso NOC como serviço, monitoramento, suporte? Como é que isso funciona no dia a dia de vocês? Bom,
Lá hoje nós estamos na estrutura, né? Tem o HIT, que faz todo o monitoramento para nós lá, né? A gente utiliza muito disso, né? Para entender como está o ambiente, onde que deu algum problema, como que a gente trata no dia a dia, né? Então, isso é uma vertente, né? da sustentação propriamente dita. Uma outra que eu sempre peço, né? Welder, vamos marcar um bate-papo aqui, um almoço consequente, para a gente falar assim, cara, hoje o que eu tenho, o que tem de novidade, né? Então, o que dá para a gente melhorar, né? Onde a gente pode evoluir, que fase que está, de repente, algumas tecnologias, é algo já mais latente ou não, enfim, está começando, nós temos isso mais sólido, não está, enfim. Então, eu procuro muito também fazer esse bate-papo para a gente entender o momento que a gente está, o que o mercado está trazendo, né? Não só de tecnologia, mas também a gente tem que olhar muito para o lado financeiro, né? Isso é o grande desafio, né? Fazer mais com menos, né? Mais recursos de tecnologia com menos dinheiro, né? Então, a gente tem que sempre estar calibrando esse tipo de situação, né? Porque só trazer tecnologia é fácil, né? Quando você tem dinheiro, é fácil, né? Agora, você tem que também entender a necessidade da empresa, né? Em questão de quanto que ela realmente está disposta a investir ou quanto que ela tem, de fato, para investir e converter esse dinheiro em tecnologia, né? Sem deixar de atender alguma necessidade, né? Então, a gente sempre procura também fazer, nessa outra vertente, de estar antenado com as tecnologias, integrando, melhorando, evoluindo, né? Para não deixar isso muito de lado, né? Que quando, de repente, você vai fazer alguma coisa de fato, né? E aí o processo se torna mais complexo, né? Já é complexo, né? E se você demorar muito, acaba se tornando mais complexo ainda, né? Então a gente procura também sempre trabalhar nessa questão, né? De trazer essas tecnologias, né? Vou para o mercado também olhar algumas coisas, mas no final sempre a gente senta na mesa, visual, né? Visual para a gente poder realmente decidir algumas coisas. Você falou sobre a plataforma Hitify e hoje ela tem a parte de monitoramento lá do seu ambiente. Quais os benefícios que você colhe desse monitoramento 24/7 que a plataforma faz lá para você? Resposta rápida a incidentes, saber antes o que está acontecendo, o que te ajuda no dia a dia? Hoje é que assim, a gente tem uma equipe, né, já de longa data, então assim, facilita, né? Eu não tenho muito essa rotatividade de equipe, então é um ponto bacana. Isso é bom, né? Isso é muito bom, porque conhece bem o seu ambiente, né? Então já ajuda para a gente vir calibrando esse ambiente, né? E a hora que a gente está criando e tudo mais, então ajuda muito, muito no dia a dia, né? Então isso já é um fato. Aí o HIT vem justamente quando depois sustentar esse ambiente, alguns alertas, algumas coisas para a gente poder, poxa, para que lado está indo, né? E hoje eu estou usando já o HIT um pouco mais estratégico, né? Acho que talvez até uma novidade até para o Rafael, que vocês construíram e eu estou usando como estratégia, né? Justamente, cara, eu montei um painel lá, né, junto com a equipe da Visual, para mim poder entender, cara, como que está esse ambiente aqui? Onde que ele está? Né? O que eu preciso comprar, né? De uma forma mais estratégica, né? Porque os dados hoje estão muito pulverizados lá, né? Eu fiz de uma forma para a gente tentar consolidar isso aí para montar a estratégia, né? Então, por exemplo, hoje, por várias vezes, a gente senta para conversar com o Helder. O Helder me fala assim, tá, mas como que é o seu ambiente? O que você tem hoje, né? E toda aquela, vamos fazer aquele levantamento, né? Fazer entender, colocar os aplicativos. Cara, não, você tem isso hoje, né? E tá dentro do HIT, né? Aí eu montei esse painel hoje também. Cara, Helder, o que você precisa aqui? Cara, esse aqui, ó, é o HIT seu lá. Vamos lá, nós temos todo o ambiente aqui. Agora vamos definir para onde a gente vai, né? Legal. Isso ficou muito bacana, inclusive. Olha que legal, né? O Edson, que é responsável por infraestrutura no Minerva Foods, né? E o Fernando Pereira, que faz a parte de operações, né, de serviços, pediu a mesma coisa. Nós inspiramos a entrega de um dashboard para eles, né, nesse dashboard que você havia, na verdade, criado, né, a integração desses dados, que é muito interessante. Para eles agora. E você usa um módulo que foi inspirado neles, porque tem muitos links no Minerva Foods e eles queriam saber qual era o SLA desses links, onde estavam esses links por operadora e tal. E se em determinado momento eles tivessem algum incidente nos links, que eles pudessem já calcular, baseado no SLA e no contrato com a operadora, a negociação de algum desconto. Então a plataforma já faz esse FinOps de certa forma automática. E você usa. Então a gente aprende muito com os nossos clientes porque a necessidade real está lá na ponta. Exato. Não está nas nossas cabeças aqui formatando produtos ou serviços para vocês, né? Exato, a dor realmente do cliente, né? Ele está ali no dia a dia, ele sabe, né? As cobranças, as exigências que a gente tem que cumprir. E aí a gente tem que transformar isso de alguma forma, né? E aí o HIT vem nos ajudando para essas situações aí. Pô, legal. Falando em situações de plantas, localidades tão diversas, né? Telecomunicações para vocês deve ser... A gente está falando de monitoramento de link aqui, telecomunicações para vocês deve ser nevrálgico, né? Em especial nessa questão da SPMAR. Tá? Como você enxerga o papel de interconexão e integração tecnológica nesse cenário? Você está fazendo isso levando até a Equinix, por exemplo, utilizando
conectividade rápida lá dentro? Ou como que você faz isso hoje no dia a dia? Então, hoje, a demanda hoje, no caso da SPMar, né, parte de concessão, o volume de informação é muito grande. Muito, muito grande realmente, né? E no caso da SPMar, ela está localizada num ponto onde que não tem muita essa conectividade. Então, é o primeiro desafio que a gente tem hoje, né? Onde fica a SPMar? Onde é a concessão? A SPMar é o Rodoanel no trecho de São Paulo, né? Então, ele pega ali o trecho sul e o trecho leste, né? O sul e o leste isso, do Rodoanel. Isso, o trecho sul e leste do Rodoanel. Então, ali, aquela região, ela foi desbravada recentemente, a gente pode falar, né? Nos últimos anos aí. Então, você pega o entorno ali, não tem muita conectividade, né? Então, ela vai ali desde o trecho da Regis, né? Até a Dutra, né? Então, é um trecho ali que pouco explorado, inclusive pelas operadoras de telecom, né? Então, é um grande desafio, por exemplo, a telecom ali, né? Nós temos hoje uma redundância de link, né? Mas, por exemplo, nós chegamos numa situação até recente dos dois links pararem ao mesmo tempo, né? E, inclusive, nós estamos em busca de um terceiro link. Então, é um pouco complicado essa situação realmente de link, né? Mas, enfim, o volume de dados é muito grande. Então, assim, eu tenho que ter para chegar numa nuvem até para fazer alguma réplica que seja, né? Por exemplo, ou até mesmo gravar esse dado numa nuvem hoje, ela é muito complexa, porque o volume é muito grande, né? Então, você imagina, né? Se eu não me engano, acho que é algo em torno de 5 milhões de veículos que transitam por mês lá no trecho da SPMar, né? Então, você imagina 5 milhões de veículos. Hoje, uma grande parte disso hoje é pelos meios de pagamento eletrônico, né? E esses meios de pagamento são várias fotos e até vídeos, né? Pequenos vídeos hoje é gravado dentro dessa operação. E mais toda a parte de monitoramento de rodovia, né? Então esse tráfego ele é muito grande, né? Então, para a gente poder trazer isso para o mundo externo, né? Uma nuvem, por exemplo, é muito complexo, né? Então, hoje a gente tem essa operação, hoje dentro, né? On-premise, né? Com 2 data centers. Eles são replicados, né? Os 2 data centers são espelhos um do outro. E eles estão hoje mais ou menos a 15 km de distância um do outro, né? Então, a gente tem essa conectividade, né, de data center. Nós temos essa redundância de link, né? E estamos buscando já uma terceira operadora aí para trazer esse link para a gente aí. E nós temos também uma conectividade nos extremos, né? Para fechar realmente o enlace, né? Sim. De tal forma que no ponto lá da Dutra até, por exemplo, a Regis ali, nós temos um enlace com uma operadora de telecom também fazendo essa... de tal forma que qualquer trecho da rodovia que rompa esse link, por exemplo, de alguma forma, qualquer situação diversa aí, isso, ele tem essa redundância, ele faz o sentido contrário da comunicação. Não, legal que a gente também teve um desafio para a gente poder desenhar isso e criar e colocar isso num mapa, né, para colocar num dash lá dentro do HitFi para monitorar isso. Verdade, vocês, tem né? o dash lá do HIT, né, fazendo todo esse monitoramento para nós, né, que qualquer ponto que tenha uma falha de comunicação, tem uma ruptura, alguma coisa isso ali. ele já é nos avisado lá, e tem com frequência, infelizmente, né, o vandalismo dentro desse trecho do Rodoanel é muito grande, né, seja por vândalos mesmo ou por um acidente. Né? Então a gente tem isso com frequência, inclusive, né? E aí a gente já rapidamente é acionado, né? Tem uma equipe, inclusive, que fica em loco lá na SPMar fazendo essa sustentação do ambiente de fibra e tudo mais. E é bem legal. Então a gente rapidamente já volta ao ambiente, mas nesse momento de problema, né? De crise, nós temos essa redundância aí sendo monitorado pelo HIT, né? Legal. Bom, recentemente a gente esteve lá em maio, né? Nós estivemos lá em Las Vegas participando do Dell World, né? E como é que esse tipo de evento inspira você aí na busca por inovação? Poxa, realmente, ali você vê situações de tecnologia fantásticas, né? Ali você se conecta com algumas tecnologias que vêm no mercado aí para abrir algumas situações aí. Né? E lá, por exemplo, inteligência artificial foi o foco, né? 100% voltado à inteligência artificial. E a gente está agora tentando traduzir isso aí também de alguma forma para a operação, né? Porque o medo é muito grande, né? Inteligência artificial, sim, beleza, todo mundo fala que mas enfim, e a segurança dessa informação, né? Que esse é o grande desafio, né? Nós vamos expor isso ao mercado, nós vamos trazer isso de alguma forma, enfim, né? E muitas vezes a própria inteligência artificial talvez também tenha alguma coisa relacionada à própria empresa, né, que você está, de repente, abrindo, né, alguma coisa mercadológica, enfim. Então, esse é o desafio. Uma informação, né? Que seja confidencial, exato, seja de negócio. E agora é traduzir realmente isso aí, né, de alguma forma. A gente está buscando alguns projetos justamente para operação, até da indústria, né, no caso da Bracol, né, tentar traduzir alguma coisa desse negócio com inteligência artificial e manter no sigilo, né, o sigilo do negócio em si, né. Essa é a ideia agora. E que isso eu vi lá um pouco, vi muito, né, no Dell World, né. Se eu me lembro bem, na abertura, na palestra de abertura do Michael Dell, e depois outros executivos da Dell falaram sobre que no futuro próximo,
mais de 68% dos workloads de IA e IA generativa iriam rodar on-premise. E o que me deixou bastante impressionado no evento foi que o que a gente via, né, falar de IA, eu vi muitas coisas na prática. Por exemplo, o Dell AI Factory, achei muito legal aquela estrutura toda já padronizada para que você pudesse usar isso on-premise, usar em casa, né, com workload local, muito bem estruturada, né? Tinha uma versão by NVIDIA, a outra eu não me lembro bem qual era o outro player que estava. Eu achei aquilo bastante interessante, trouxe para casa, a gente tem estudado bastante coisa desse tipo de coisa, como a gente vai fazer essas cargas de trabalho de AI, de IA generativa on-premise. Isso foi uma lição que eu trouxe de lá bastante grande. E a outra que eu trouxe foi a questão de resiliência, né, e cofre de dados baseado na arquitetura do data domain. Legal. E realmente foi um negócio muito bacana de se ver, realmente nessa linha. E mais um detalhe aí que para aumentar esse grau de complexidade, né, que a gente viu lá também, essas máquinas para sustentar tudo isso, né, ar-condicionado é mais suficiente, né? Refrigeração, você vê que vai mudar todos os data centers hoje em dia. Liquid cooling está de volta. Cara, como que é impressionante, a tecnologia com água junto e ao mesmo tempo como é que a gente vai fazer tudo isso, né? E realmente vai mudar os data centers aí, a gente vê, né? Muito legal, a gente viu bastante coisa interessante lá, foi legal, cara. Bom, Marcelo, muito obrigado por estar aqui, agradeço lá o board do Bertin, obrigado lá pelo time da Denver, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje nesse evento. Estaremos aqui o dia todo aqui no IT Conference, até a noite no nosso jantar de comemoração dos 30 anos da Visual. E se o pessoal quiser continuar essa conversa contigo, onde é que ele se encontra aí nas redes sociais? Opa, vamos lá, pode procurar o Marcelo BTs, né? No Instagram, LinkedIn, enfim. Tem meu contato também lá na Denver, né? Contato@Denver, pode enviar que chega diretamente para mim lá. E tem meu telefone também direto aí, né? O pessoal vai no LinkedIn também, já tem isso publicado lá, fica à vontade, pode me ligar, a gente pode compartilhar o que for necessário aí, a gente sempre está à disposição. Legal. E agradeço também a oportunidade, né, de participar aqui com vocês e falar um pouquinho não só da gente, como da própria Visual, né? Imagina, cara, sou eu que agradeço, parabéns aí pela jornada, né, pelo desenvolvimento aí da jornada profissional. Obrigado pela sua parceria de longa data aí com o Grupo Visual, com a Visual Systems, seus produtos e serviços. E você que esteve com a gente até agora, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela audiência aqui no VScast. E se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso portfólio de produtos e serviços, nossas parcerias, acesse o nosso site www.visualsystems.com.br. Vou pedir para o time de marketing deixar um link aqui embaixo para que você possa ter um acesso direto. Nos sigam nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo VScast.